sem progesterona. Lançar mão de outros métodos. Falar desses outros métodos um pouquinho, eles são importantes Algumas também, coisas, são né? super importantes. Tem gente que não se entende com anticoncepcional de jeito nenhum, deputado. Eu digo a todo mundo, cada caso é um caso. Você tem que ver idade do paciente, fazer um estudo da parte, ver se é uma paciente que tem varizes ou não, costume, se é uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma. Você tem que fazer e apresentar todos os métodos anticoncepcionais. Desde os métodos até os próprios naturais, se quiser apresentar, deve ser apresentado. E principalmente o contraceptivo. Então os contraceptivos orais e os contraceptivos de barreira e, logicamente, você vai apresentar todos. Os definitivos são os mais procurados, infelizmente, que é a vasectomia e a laqueadura. E o que acontece? Tem uma data certa, tem uma idade certa, um número de filhos certo. Eu, por exemplo, na nossa clínica, nós só indicamos laqueadura e vasectomia pacientes acima de 25 anos com 3 filhos. Ah, mas pode fazer? Pode fazer com 2, mas você vê uma paciente hipertensa, teve algum problema durante o parto. Então, existem pacientes que têm indicação. Então, cada caso é um caso. Qual é o anticoncepcional ideal para você que está nos vendo agora? Você tem que estudar, por exemplo. Você pega uma menina, eu trabalho muito com adolescente. Menina de 14 anos com um filho, com vida sexual ativa. Essa menina é uma grande candidata para um dispositivo intrauterino com progesterona. Você dá uma segurança total para essa paciente. Pode ser um anticoncepcional oral? Pode. Mas ela tem que saber que está junto com a escova de dente, amarradinha ali, a cartelinha. Tem que tomar anticoncepcional, tem que tomar, não posso esquecer. Quer dizer, ela não pode esquecer porque nós temos problema. As pacientes que engravidam novamente aos 16 anos. Pré-natal, quanto mais no interior, é engraçado, mais nós temos essas gestantes de 14 anos teve um filho, 16 anos, outro 17 está fazendo o terceiro pré-natal. O que é? Ela não ouviu nada que você disse. Ou então não voltou para a clínica para ser orientada. Qual a pílula que tem que tomar, ou qual um produto que você pode... Você não pode ver uma laqueadura numa menina dessa. Então você tem que orientar uns métodos que não são definitivos. A pílula falha? Pode falhar? Pode. Pode. Ela tem 99%, né, doutor? O índice de falha da pílula é muito baixo, desde que usado de forma correta, mas não é 100%. Não existe método 100% seguro. A pílula e o álcool combinam? Desculpa, pílula e cigarro não combinam. Pílula e álcool combinam ou não? Não tem. Não tem nenhuma interação medicamentosa. Eu tenho uma coisa assim que eu acho um pouco curioso. Eu trabalho já há 37 anos, tenho uma certa experiência. Eu já tive gravidez com DIU, já tive gravidez com laqueadura, mas nunca tive gravidez com pílula. Com laqueadura? Eu já tive duas pacientes laqueadas que, infelizmente, recanalizou e engravidaram de novo. Agora, eu nunca tive gravidez com pílula. Quer dizer, é o método mais... Essa combinação DIU e progesterona, então, me bastante eficaz. Tem indicação também. Tudo tem indicação. Essa combinação do DIU com progesterona é uma combinação bastante interessante, mas utilizada em algumas situações especiais. Mulheres que não querem menstruar, que sofrem com a menstruação, tem muita dor, muita cólica menstrual, mulheres com endometriose. Então, é um anticoncepcional específico para algumas mulheres. É um anticoncepcional caro. Então, embora ele possa ser utilizado por 5 anos, ainda é um anticoncepcional caro e não é distribuído de forma gratuita nas UBS. Bom, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre essa evolução dos anticoncepcionais. A memória do Legislativo de São Paulo está conservada em 500 mil páginas de documentos guardados desde 1819 no acervo histórico. Ali estão também cerca de 90 mil negativos de fotos dos deputados e personalidades que passaram na Assembleia nas últimas décadas. E todo este acervo está digitalizado no portal eletrônico da Assembleia, www.al.sp.gov.br.
gente volta falando sobre anticoncepcionais. A gente acha que já esgotou, vamos fazer um bate-bola, contar um pouco, falar sobre mitos e verdades. O deputado aqui, no intervalo, falou de uma outra coisa. Não, eu ia pedir para o Maurício falar um pouco. Como é o nome? É Ensure? A gente estava comentando um pouco que realmente essa evolução foi muito grande, né? E hoje existem já métodos considerados definitivos, não só a laqueadura e a vasectomia, mas existe um método endoscópico, na verdade esteroscópico, então que se coloca uma prótese por dentro do útero e se oblitera a trompa da mulher através de uma esteroscopia, que é um procedimento cirúrgico, coloca esse implante dentro da trompa da mulher e esse implante oblitera a trompa da mulher. Isso é algo bastante moderno, seria o EndoSure, e bastante efetivo também. Então a coisa evoluiu muito, hoje são muitas opções. Muito lá dentro, assim, muito cirúrgicas, me dão um certo medo. O que o senhor acha? Mas você não invade totalmente, você vai pelo canal cervical, passa a cavidade uterina e chega na tuba, na trompa. Entendeu? Então você não chega lá dentro do abdômen. Você não abre, não é uma cirurgia aberta. Claro. Seria menos invasivo do que a laqueadura. Menos que a laqueadura, mas mais do que, por exemplo, só colocar um DIU. Com a DIU. evolução das escopias, ficou muito fácil esse tipo de procedimento. Eu conheço, inclusive, colegas que estão fazendo trabalhos de mestrado, doutorado a respeito disso. Até, inclusive, na Escola Paulista de Medicina eu conheço. E a pessoa que é habilitada à esteroscopia faz isso num procedimento extremamente rápido, com pouco risco para o paciente, tá certo? Indolor, uma coisa muito, muito interessante. Mas é uma coisa que ainda está para ser instalada efetivamente. Está em estudo ainda? Ainda não é algo... uma coisa assim tão... É definitiva. É definitivo. É definitivo. Já não está mais em estudo, já está no mercado, mas é definitivo. Está começando não tem a reversão, é irreversível. É irreversível? Irreversível. A laqueadura é irreversível também? A laqueadura pode ser revertida, mas não é com essa finalidade que se faz a laqueadura. É para ser irreversível. A ideia da laqueadura é, vamos laquear para que ela não engravide nunca mais. Não é 100% segura, pode ser revertida, mas a reversão é muito complicada. É muito fácil fazer, muito difícil reverter. Normalmente eu faço clínica, então, Gondim, eu tinha me separado, mas eu arranjei um namorado, um marido espetacular, e ele quer um filho, ele não tem filho, eu tenho meus 3, já tão grande. Onde é que eu faço essa recanalização? Isso tanto se faz com o deferente, na vasectomia, como se faz com a tuba uterina. Tá? Os dois... Com a laqueadura. Com a laqueadura. Os dois podem ser revertidos. Mas é mais difícil. Não é com esse interesse que se faz a laqueadura. Entendeu? Você faz porque quer um método definitivo. Ou seja, para fazer a laqueadura e o tal do Ensure, você tem que ter certeza que você não quer mais ter filho mesmo e pronto. Lógico. Tem que ter muita convicção. E a pílula do homem? Existe isso? É possível? Ou é algo que é fantasioso? O homem vai ser sempre... Ou é a vasectomia ou não tem jeito dele atuar nessa área? Eu tive lendo sobre anticoncepção já desse, e o final dizia assim... Agora só nos falta o melhor, a pílula do homem. Porque tá tudo na mão da mulher, né? Tá tudo na mão da mulher. Mesmo a chamada camisinha, é ela que tem que virar pro parceiro e falar, use, né? Tá na mão dela, né? É um ônus isso. Outra pílula do dia seguinte, é algo que já foi tema, inclusive, de várias reportagens, tudo isso, que são meninas que não estão nem aí e que apelam para a pílula do dia seguinte. Funciona? Funciona. A pílula pode ser usada de maneira indiscriminada? A pílula do dia seguinte deve ser considerada como uma pílula de contracepção de emergência. Não é uma pílula de eleição, é uma pílula de exceção. Deve ser usada só em exceções. Que exceções? A mulher sofreu um abuso sexual, um estupro. Então você pode usar a pílula do dia seguinte para que ela não engravide. A mulher esqueceu por algum motivo de usar o seu anticoncepcional regular e não quer uma gravidez indesejada, mas é uma situação única, não deve ser usado de rotina. Tá? O contraceptivo de emergência,
ele possui uma dose alta de hormônio e ele pode bagunçar todo o ciclo menstrual. Ou seja, o efeito colateral é grande, O efeito colateral é grande e quando se usa uma pílula do dia seguinte, a ideia é evitar aquela gravidez indesejada, ponto. Não deve ser usado de rotina porque isso vai bagunçar todo o ciclo menstrual da mulher e provocar alguns efeitos colaterais realmente indesejáveis. Acontece no consultório? Muito. O paciente que, quando a gente estava numa balada, aliás, foi tema até daquela última novela da Globo, onde a menina estava bêbada e transou com o cara, né? Só que ela não optou pela pílula no dia seguinte, ela terminou abortando depois. Um aborto natural, mas com uma pancada, né? Pois é. Mas o que acontece é o seguinte, é muito comum, assim, Valdir, estava numa balada aí e aconteceu, transei sem camisinha e tal. Sabe como é, né? Aconteceu, o que é que eu faço? Entendeu? E isso, quando ela vem com 24 horas, 72 horas, você dá a pílula no dia seguinte, entendeu? E pode ser que aconteça dela ter um contraceptivo com a função, com a ação ou não. Então, essa paciente é a indicação, uma das indicações é essa, é o caso do estupro, entendeu? E quando rompe também a camisinha. Sim. Quando rompe a camisinha, é um acidente importante. Pois é, aí realmente é um acidente, porque a pessoa definitivamente não quer, estava tentando evitar e aconteceu um acidente. E já se usava, viu? Já pegava, se dava 4 comprimidos ou 6 de uma vez só de contraceptivo de alta dosagem. Evanor. Entendeu? Funcionava, sim. Quer dizer, já existia. É que agora tem nome. Agora tem nome. E virou uma só. Isso. Mas pode falhar também? Quer dizer, pode falhar. Pode falhar. E o índice de falha é maior quanto maior for o tempo entre a relação sexual e o uso da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte ela ainda tem uma efetividade até 72 horas após o ato sexual. Mas quanto mais precoce for o uso, mais efetiva vai ser. Tanto que é do dia seguinte, não é de depois de amanhã, né? E isso não quer dizer que ela fica protegida por uns dias depois. Não fica. Porque tem pessoas que acham que tomando a pílula de emergência, a pílula do dia seguinte, ela fica ainda protegida. Isso não acontece. Não tem jeito. E nem tampouco deve tomar. Esse mês eu tomei a pílula do dia seguinte, continua saindo, depois vê a menstruação, aí no outro mês quer tomar novamente a pílula do dia seguinte. Não faça isso, por favor. Então tome uma pílula de uso contínuo. Bom, então só para tirar uma dúvida que eu acho que talvez algumas mulheres estejam. Quer dizer que se a pílula é de baixa dosagem, não quer dizer que ela seja menos eficaz que uma com dosagem maior. Não existe isso. Não ela é feita com baixa dosagem, tudo pensado, calculado, pesquisado, preciso, pesquisado, né? Exatamente. A ideia da pílula principal, apesar de todos esses outros efeitos benéficos, é que ela não engravide. Então, mesmo com baixa dosagem, a pílula ainda assim deve ser bastante efetiva. As pílulas de baixa dosagem geralmente têm um regime de uso diferente. Então, a pílula tradicional é usada por 21 dias e se faz uma pausa de 7 dias. As pílulas de ultra baixa dose são utilizadas por 24 dias e a mulher faz uma pausa só de 4 dias. Então, os regimes são diferentes, mas de modo que a chance de engravidar seja baixa com qualquer uma das pílulas. Falando em regime pílula engorda, que é um medo que muita mulher tem. Quando você falou em mitos, eu falei, vamos abordar isso. Olha, é controverso. É controverso. Existem determinados tipos de hormônios na pílula, existem progestágenos que podem engordar a mulher. Um dos motivos de eu não me dar bem com pílula é porque eu ficava inchada. Mas aí que tá, nós temos que diferenciar a retenção de água que o estrogênio provoca e de aumento engordar, de peso mesmo. que é mais uma causa da progesterona. Metabólica mesmo. É o outro hormônio da pílula. Causa infertilidade, deputado? Muita gente acha que se tomar pílula há muitos anos, depois não vai conseguir engravidar. As pílulas de altas dosagens, elas até que causavam aquelas lá de antigamente. Mas atualmente, você pede a paciente para parar, o casal está consciente, olha, eu queria parar meu contraceptivo, tenho que tomar algum remédio para poder engravidar. Eu digo, não, separa e começa a tentar ver se coincide uma relação com a tua ovulação, vamos ver o que acontece. Restabeleceu aquela ovulação, essa paciente engravida não tem risco de infertilidade. Não, né? Eu acho que se tivesse risco de infertilidade, nós teríamos que estudar todos os casos, fazermos
toda a pesquisa antecipadamente dela iniciar o uso da pílula. Uma coisa interessante que a mulher deve lembrar é, esqueceu de tomar 1, 2, 3 pílulas, pode engravidar. Ou seja, se a pílula realmente levasse à infertilidade, ela poderia esquecer várias pílulas que não engravidaria. Pois é. Então, parou de tomar pílula, está apta a engravidar. Então, não é mito. Ó, o programa está chegando ao final, eu queria dar espaço para todo mundo poder fazer suas considerações finais. Blanca, muito obrigada pela participação. Qual o seu recado? Olha, o meu recado, como eu participo, a minha questão é mais a área de controle de qualidade dos anticoncepcionais. O meu recado é que seja contínuo, porque quando existe a fabricação dos medicamentos, hoje em dia existem vários fornecedores de matérias-primas diferentes, a China, a Índia. Então, são matérias-primas diferentes que são elaborados, né, os medicamentos. Uhum. Então, é importantíssimo sempre monitorar a qualidade dos anticoncepcionais, que vai garantizar o sucesso da anticoncepção. Porque sem isso, se a gente não ter um medicamento com qualidade garantida, provavelmente ele não será eficaz. Esse recado é para a Anvisa. Para a Anvisa, para que fiscalize muito bem. E para quem compra os medicamentos. Está atento também. Quem não se lembra da história da pílula de farinha, mesmo, né? De mesmo farinha. No estudo que a gente fez, dentro do programa Saúde da Mulher, a gente detectou 150 amostras analisadas, nós detectamos 28% de produtos insatisfatórios. Pois é, esse é um risco, né? É um problema muito sério. Muito alto. Muito alto. Mas a garantia que a gente dá é o monitoramento. Então, isso a gente fica um pouco mais segura, né, com o programa, pela continuidade do monitoramento da qualidade. Obrigada pela participação. Doutor Cláudio, muito obrigada pela participação, suas considerações. Eu agradeço. Eu acho o seguinte, eu queria passar que uma gravidez indesejada é uma situação extremamente desagradável. E, portanto, com o tanto de métodos anticoncepcionais que nós temos no mercado, não justifica determinadas atitudes caso a gravidez se instale. Então eu sugiro que as mulheres sempre procurem o seu ginecologista, faça as suas consultas e se precavenham da gravidez com algum método anticoncepcional. Não esquecendo o método de barreira, a camisinha, para que se evite as doenças sexualmente transmissíveis, que também é muito importante. Quer dizer, tomar pílula só não resolve, tem que usar camisinha, tem que usar camisinha, tem que usar camisinha. Doutor Maurício, muito obrigada pela participação, suas considerações. Obrigado, eu diria que a camisinha serve sempre, né? Na dúvida, a camisinha resolve. Procure um profissional de saúde, vamos ver qual é o melhor método para você. Mas na dúvida, a camisinha resolve. Quer dizer, é importantíssimo, né? Importantíssimo. E é o que o doutor Cláudio falou, os métodos todos estão aí, estão à disposição das mulheres, os postos de saúde, os programas de atendimento integral à mulher, está tudo aí, né, deputado? As políticas públicas existem e as mulheres têm que colocar na cabeça que está na mão delas a decisão de uma gravidez. Eu só queria dizer que o governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, tem que deixar mais à disposição da população todos os contraceptivos. Fazer o serviço de planejamento praticamente em todos os hospitais do Estado. Nós não podemos ter, por exemplo, uma região como a minha do Alto Tietê, o serviço de planejamento familiar é só em Ferraz de Vasconcelos, para 1.800.000 habitantes. Aí não dá, né? Então, nós passamos essa lei aqui, aprovamos uma lei, que o planejamento familiar seja para todos os hospitais do Estado e organizações sociais. Então, eu queria aqui, Maurício, agradecer você ter vindo aqui, a Blanco aqui com a exposição maravilhosa, você, colega, o Cláudio, dizer para vocês que fazer um planejamento familiar está sempre à sua disposição. Procure um método e você se precavenha. Pois é, e dá certo. Para mim funcionou. Eu escolhi ter filho com tal idade, tive. Escolhi ter outro com tal idade, tive. Pronto, acabou. É assim que se faz. E está na mão de nós, mulheres, decidirmos quando isso vai acontecer, utilizando um método do contraceptivo, sempre sob orientação médica. Obrigada a todos que participaram do Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui. Temos um encontro no próximo programa. Até lá.